Inclusive, a gente falando sobre morte de civis, a confirmação da morte de um brasileiro. Inclusive, Lula acaba de postar nas redes sociais uma nota oficial, inclusive do Itamaraty, e ele mesmo escreve: o governo brasileiro tomou conhecimento com profundo pesar do falecimento do cidadão brasileiro Hanani Glaser, que é natural do Rio Grande do Sul, vítima dos atentados ocorridos no último dia 7 de outubro em Israel. Ao solidarizar-se com a família, amigos e amigos de Hanani, o governo brasileiro reitera o seu absoluto repúdio a todos os atos de violência, sobretudo contra civis. Declaração de Lula sobre essa situação. Então, tem aí a morte de um brasileiro confirmado nesse ataque que aconteceu, né, no último sábado. Como é que você até analisa, professor, o fato, né, dos brasileiros e a forma como o governo brasileiro está atuando nesse caso? Como é que o governo brasileiro tem respondido? O avião da FAB deve chegar ainda hoje lá em Israel para resgatar brasileiros que pedem para voltar ao Brasil. Ao mesmo tempo, tem também brasileiros que estão no lado palestino e que também pediram socorro ao governo brasileiro. Acho que no meu ver, a posição do Estado brasileiro ela é bastante condizente com que historicamente o Estado brasileiro tem se posicionado em relação à questão Palestina-Israel, que é a defesa do direito internacional, que é a defesa da solução de dois estados e contra a violência, digamos assim, de ambos os lados, né? E sempre defendendo o direito do Estado de Israel de se defender e tudo mais. Então, eu acho que a posição do Estado brasileiro é bastante condizente. Já são mais de 600 brasileiros, se eu não me engano, que pediram para retornar, pediram auxílio Itamaraty para retornar ao país. E a morte desse brasileiro e o desaparecimento dessas duas outras que você mencionou é uma tragédia, né? Que infelizmente acontece, como o próprio editorial do Haaretz, que é um dos principais jornais israelenses publicado em língua inglesa, publicou um editorial dizendo: infelizmente, uma das consequências de você, de alguma forma, manter 2 milhões de pessoas presas, né? Eu tenho gostado de dizer que é uma panela de pressão que explodiu, né? E como o Josias colocou, essa explosão provoca a morte de civis de ambos os lados, né? E é uma tragédia muito grande que isso tenha acontecido, né? E espero que o Estado brasileiro possa retomar, né, a sua atuação que foi buscada nos dois primeiros governos Lula, né, de atuar como um mediador, né, possivelmente de enxergar aí alguma solução, né. Espero que o governo Lula possa atuar nesse sentido, na defesa da paz, em defesa dessa solução de dois estados, e que uma solução no futuro próximo possa ser encontrada. Ô Josias, é até muito impressionante como essa guerra ela reforça a polarização que existe aqui no nosso país, né? A gente que tem vivido essa coisa de esquerda, direita, extrema esquerda, extrema direita, e as pessoas agora querem se posicionar a respeito da guerra sem analisar a complexidade disso. E aí acaba indo por um caminho muito equivocado, né? E a gente vê que eles querem faturar, por exemplo, o próprio Bolsonaro, quando colocou nas redes sociais, falando que o Hamas parabenizou Lula pela vitória, querendo ir para esse lado, né? E Lula tem sido, como o próprio Bruno disse, nos pronunciamentos, muito alinhado com o que o governo brasileiro sempre fez, em outras gestões, inclusive. Chamou atenção essa última nota de Lula, que ele não chama de um ataque terrorista, o que ele chamou na primeira nota, quando ele falou que ficou chocado com o ataque. Mas aí a gente vê outros políticos também querendo falar sobre isso, como o próprio Sérgio Moro, que também foi às redes falando que o discurso de Lula estava equivocado, e ele falando, olha, que o Hamas deveria ser declarado grupo terrorista pelo governo brasileiro, cobrando isso do governo brasileiro. A gente vê, por exemplo, um ataque que existe agora a Guilherme Boulos por não ter chamado, inclusive, também o grupo, né, do Hamas de terrorista. Ele diz: minha defesa dos direitos do povo palestino é pública. Cheguei, inclusive, a realizar uma visita à Cisjordânia, da qual os bolsonaristas estão utilizando imagens para propagar fake news. Agora, condeno, sem meias palavras, ataques violentos a civis, como os que mataram nas últimas horas
israelenses e palestinos. Deixo minha solidariedade às vítimas e seus familiares. Defendo uma solução pacífica e duradoura que passe pelo cumprimento do direito internacional e das resoluções de paz. E aí vem, né, que nem, por exemplo, João Amoedo, que foi o fundador do Novo, e ele fala, olha, ele fala aqui que Celso Amorim deveria ser demitido, cobrando isso. Celso Amorim já deveria ter sido demitido por causa das suas declarações, porque Celso Amorim vai com declarações equilibradas, como eu disse aqui o professor, muito alinhadas, inclusive, com o que o governo brasileiro sempre disse, né, que é a defesa de um Estado palestino e tudo mais.